Existe um provérbio que você conhece desde criança. Ele está na boca do seu avô, da sua mãe, e provavelmente você já repetiu ele milhares de vezes sem perceber. Mas tem um problema. Você está interpretando ele completamente errado. E esse erro, ele pode ter custado sua liberdade financeira. O que eu vou te mostrar agora não é sobre moral. Não é sobre ser uma pessoa melhor. É sobre estratégia. É sobre como um livro milenar escondeu segredos de prosperidade que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E hoje, você vai descobrir por que milhões de pessoas ficam presas na mediocridade financeira por causa de uma interpretação errada de algo que deveria ser sua bússola para a riqueza. Mas antes de eu revelar qual é esse provérbio traidor, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Porque o que você vai descobrir agora vai mexer com tudo que você acreditava sobre dinheiro e sucesso. Vamos começar com uma história real. Tem um cara chamado David. Ele cresceu ouvindo a mãe repetir: "Devagar se vai ao longe", todo santo dia. Quando ele queria fazer algo mais arriscado, mais ousado, lá vinha a mãe: "Devagar se vai ao longe, meu filho." David seguiu esse conselho à risca. Trabalhou 30 anos na mesma empresa. Poupou dinheiro religiosamente. Nunca tomou riscos. Nunca investiu em nada que não fosse seguro. E sabe onde ele chegou aos 55 anos? No mesmo lugar onde começou, com uma aposentadoria que mal paga as contas e uma sensação de que desperdiçou a vida inteira. Agora, deixa eu te contar sobre outro cara. Esse se chama Marcos. Ele ouviu o mesmo provérbio, mas interpretou de uma forma completamente diferente. Para ele, devagar se vai ao longe não significava ser lento. Significava ser consistente. Significava construir com fundação sólida, mas sem parar de construir. Marcos começou um negócio aos 25, faliu. Começou outro aos 28, faliu de novo. Mas ele nunca parou. Cada fracasso era um tijolo na fundação do próximo empreendimento. Aos 40, ele tinha construído um império, não porque foi rápido, mas porque foi persistente. Não porque evitou riscos, mas porque aprendeu com cada erro. A diferença entre David e Marcos não foi sorte, não foi talento, foi interpretação. Um viu o provérbio como uma desculpa para ficar parado, o outro viu como uma estratégia para construir algo sólido. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai doer. Qual dos dois você tem sido? Porque aqui está o problema. A maioria das pessoas pega os provérbios e usa eles como muletas para justificar sua mediocridade. Devagar se vai ao longe vira desculpa para não começar. Água mole em pedra dura vira justificativa para aceitar migalhas pelo resto da vida. Mas os provérbios não foram escritos para te deixar conformado. Eles foram escritos para te dar estratégia, para te ensinar como o mundo realmente funciona. Pensa. Assim, você já percebeu que as pessoas mais ricas do mundo não são as mais inteligentes? Não são as que mais estudaram na escola? São as que entenderam certas regras que a maioria ignora completamente. Steve Jobs não inventou o computador. Ele entendeu que quem não se comunica se trumbica, só que ele aplicou isso de uma forma que ninguém tinha pensado antes. Bill Gates não foi o melhor programador do mundo. Ele entendeu que quem tem informação tem poder e transformou isso numa máquina de fazer dinheiro. Warren Buffett não é um gênio das finanças. Ele simplesmente entendeu que paciência é a mãe de todas as virtudes, mas aplicou essa paciência de forma estratégica, não passiva. Vê a diferença? Eles pegaram sabedoria antiga e transformaram em ação moderna. Agora, deixa eu te contar qual é o erro mais comum que está sabotando sua vida financeira. E provavelmente você nem percebeu que está cometendo ele. O provérbio diz: não ponha todos os ovos numa cesta só. Simples, né? Todo mundo conhece, todo mundo repete, mas todo mundo interpreta errado. A interpretação comum é: diversifica tudo. Não arrisca muito em nada. Divide teu dinheiro em 1000 pedacinhos para não perder. E aí a pessoa coloca R$100 aqui, 50 ali, investe em 20 coisas diferentes e no final não ganha nada significativo em lugar nenhum. Mas a interpretação real, a que os milionários usam, é completamente diferente.
Não ponha todos os ovos numa cesta só. Não significa diversifica tudo. Significa não dependa de uma fonte única de renda. Significa constrói múltiplas fontes de entrada de dinheiro. A diferença é sutil, mas é a diferença entre ficar pobre e ficar rico. Quando você diversifica investimentos pequenos, você dilui seu poder. É como tentar acender 10 palitos de fósforo com uma vela pequena. Você não consegue. Mas quando você concentra sua energia numa coisa até ela dar resultado, e depois usa esse resultado para construir a próxima fonte, aí você está aplicando o provérbio do jeito certo. Jeff Bezos não diversificou a Amazon desde o primeiro dia. Ele se concentrou em livros até dominar o mercado, depois expandiu para eletrônicos, depois para tudo. Cada passo foi uma nova cesta, mas construída com o sucesso da anterior. Elon Musk não acordou um dia e decidiu fazer carros elétricos, foguetes e internet satelital ao mesmo tempo. Ele dominou o PayPal primeiro, usou o dinheiro para financiar a Tesla, usou o sucesso da Tesla para financiar a SpaceX. Vê como funciona. Eles não colocaram todos os ovos numa cesta só, mas também não espalharam os ovos em 1000 cestinhas fracas. Eles construíram cestas sólidas, uma de cada vez. E você? Quantas cestas você tem construído de verdade? Não estou falando de investimentinhos de R$50 em cripto. Estou falando de fontes reais de renda que você desenvolveu com foco e dedicação. A verdade é que a maioria das pessoas interpreta os provérbios com mentalidade de empregado. Não coloca todos os ovos numa cesta, vira, não arrisca nada. Mas os empreendedores interpretam com mentalidade de dono. Não coloca todos os ovos numa cesta, vira, constrói múltiplas fontes de riqueza. Agora, deixa eu te mostrar como essa interpretação errada está te custando dinheiro todo santo dia. Imagina que você tem R$1.000 para investir. A interpretação comum te faz dividir 100 em ações, 100 em cripto, 100 na poupança, 100 em fundos, 100 em não sei o quê. No final de um ano, com sorte, você teve 8% de retorno. R$80 de lucro. Parabéns, você comprou um almoço. Mas e se você aplicasse os R$1.000 para aprender uma habilidade que te desse R$500 a mais por mês? Em 2 meses você já recuperou o investimento. No primeiro ano, você ganhou R$6.000. No segundo, 12.000. Qual faz mais sentido? Ou melhor, e se você usasse esses R$1.000 para começar um pequeno negócio? Um curso online, um serviço de consultoria, até mesmo revender produtos? Com dedicação e estratégia, em 6 meses você pode estar faturando R$2.000 por mês. Isso é aplicar. Não ponha todos os ovos numa cesta só, do jeito certo. Você não está colocando tudo numa única fonte de renda, seu emprego. Você está construindo uma segunda fonte. Mas tem um detalhe importante. Isso não acontece da noite para o dia. E é aqui que entra outro provérbio que a maioria interpreta errado. Roma não foi construída num dia. A interpretação comum é: relaxa, tem tempo, não precisa ter pressa. Mas a interpretação real é: Roma foi construída tijolo por tijolo. Mas eles colocavam tijolos todos os dias. A diferença é entre paciência passiva e paciência ativa. Entre esperar as coisas acontecerem e fazer as coisas acontecerem. Já passou por algo parecido? Me conta aqui embaixo, porque aqui está o que separa as pessoas que prosperam das que ficam no mesmo lugar. As que prosperam entendem que paciência não é sinônimo de inação. Elas sabem que devagar se vai ao longe, mas também sabem que água parada não move moinho. Elas aplicam os provérbios como estratégias complementares, não como desculpas isoladas. Pensa numa pessoa que quer sair do emprego e viver de renda própria. Se ela interpreta devagar se vai ao longe de forma passiva, ela vai economizar R$200 por mês pelos próximos 30 anos esperando juntar dinheiro suficiente. Talvez consiga, talvez não. Mas se ela interpreta de forma ativa, ela usa esses R$200 por mês para investir em conhecimento, em ferramentas, em criar uma fonte alternativa de renda. Em 2 anos, essa fonte pode estar gerando mais que o emprego dela. Mesma paciência, resultado completamente diferente.
E sabe qual é o mais irônico? As pessoas que interpretam os provérbios de forma passiva acham que estão sendo prudentes, acham que estão seguindo a sabedoria dos antigos. Mas, na verdade, elas estão fazendo exatamente o contrário do que os provérbios ensinam. Quem não arrisca, não petisca. Não significa seja imprudente. Significa risco calculado é necessário para crescer. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Não significa fique parado. Significa seja esperto, mas seja ativo. Os provérbios foram criados numa época onde quem não tomava ação morria de fome. Eles são manuais de sobrevivência e prosperidade, não desculpas para a mediocridade. Deixa eu te contar uma história que vai mudar sua perspectiva sobre tudo isso. Tem um pescador que toda manhã sai para o mar com sua canoa. Ele conhece todos os provérbios sobre pesca. Água parada não move moinho. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem tem paciência tem tudo. E ele aplica todos eles, do jeito errado. Ele madriga todo dia às 4 da manhã. Tem paciência de ficar horas esperando o peixe morder. Vai sempre no mesmo lugar porque água parada para ele significa lugar seguro e conhecido. No final do dia, volta para casa com 2 ou 3 peixinhos pequenos. Mal dá pro almoço, do outro lado da baía tem outro pescador. Esse cara também conhece os mesmos provérbios, mas ele interpreta eles diferente. Deus ajuda quem cedo madruga. Para ele não significa só acordar cedo. Significa se preparar melhor que os outros. Então ele madriga às 4, mas não para pescar. Para estudar onde os cardumes estão, para preparar equipamentos melhores, para entender as correntes marítimas. Água parada não move moinho. Para ele significa que ficar no mesmo lugar não vai trazer resultados diferentes. Então todo dia ele explora uma área nova, testa técnicas diferentes, adapta sua estratégia. Quem tem paciência tem tudo. Para ele não significa ficar parado esperando. Significa persistir na melhoria contínua, mesmo quando não vê resultados imediatos. Resultado? No final de 6 meses, enquanto o primeiro pescador continuava com seus 2 peixinhos por dia, o segundo tinha montado uma pequena frota de barcos e estava vendendo peixe para toda a região. A diferença não foi sorte, não foi talento natural, foi interpretação. E agora eu quero que você pare e pense. Em quantas áreas da sua vida você tem sido o primeiro pescador? Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A maioria das pessoas usa os provérbios como tranquilizantes para consciência. Devagar se vai ao longe. Vira desculpa para não sair da zona de conforto. Quem tem paciência tem tudo. Vira justificativa para aceitar migalhas. Mas os milionários, eles usam os mesmos provérbios como combustível para a ação. Warren Buffett sempre fala que seu provérbio favorito é: seja temente quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são temerosos. Mas vê como ele aplica isso? Não fica parado esperando o momento perfeito. Ele estuda, se prepara e quando a oportunidade aparece, ele age com tudo. Ray Dalio construiu o maior fundo hedge do mundo baseado no princípio: a diversificação é a única refeição grátis no investimento. Mas ele não diversificou comprando um pouquinho de cada coisa. Ele criou sistemas complexos para identificar oportunidades não correlacionadas e investir pesado nelas. Vê a diferença? Eles não ficam repetindo provérbios como mantras vazios. Eles transformam sabedoria em sistema, transformam filosofia em estratégia. E você? Qual é o provérbio que tem guiado sua vida financeira? Mais importante, como você tem interpretado ele? Porque deixa eu te contar algo que vai parecer contraditório no começo, mas faz todo sentido quando você entende. Os provérbios mais conhecidos são, ao mesmo tempo, os mais mal interpretados. O seguro morreu de velho. Todo mundo conhece, né? A interpretação comum é: toma riscos loucos porque a vida é curta. Mas a interpretação real é: excesso de cautela é mais perigoso que risco calculado. Quem quer vai atrás, quem não quer inventa desculpa. A interpretação comum é: se esforce mais. Mas a interpretação real é: examine suas desculpas. Porque elas revelam suas verdadeiras prioridades.
dinheiro não traz felicidade. Ah, esse aqui é o pior de todos. A interpretação comum é: dinheiro não é importante. Mas a interpretação real é: dinheiro mal ganho ou mal usado não traz felicidade, mas recursos bem administrados trazem liberdade, e liberdade sim traz felicidade. Essa última interpretação errada tem mantido milhões de pessoas na pobreza por gerações. Porque quando você acredita que dinheiro não traz felicidade, você para de tentar ganhar dinheiro. Você para de aprender sobre dinheiro. Você para de respeitar o dinheiro. E aí fica naquela situação irônica. Você não tem dinheiro. E também não tem felicidade. Mas as pessoas que interpretam certo sabem que dinheiro é ferramenta. É liberdade. É possibilidade. Não é o fim, é o meio. E quando você trata dinheiro como meio para construir a vida que quer, ele realmente te traz felicidade. Indiretamente, mas traz. Agora, deixa eu te mostrar algo que pode mudar sua vida hoje mesmo. E não é sobre ganhar na loteria ou descobrir um esquema mágico. É sobre mudar sua interpretação de um provérbio que você conhece, mas provavelmente aplica errado. Quem semeia vento colhe tempestade. Você conhece, né? A interpretação comum é: não faça coisas ruins porque volta. Para você, moral básica. Mas tem uma interpretação mais profunda, mais estratégica. Se você semeia vento, colhe tempestade. Mas e se você semear conhecimento? E se você semear relacionamentos? E se você semear valor na vida das pessoas? A lei continua a mesma. Você vai colher uma versão amplificada do que plantou. Então a pergunta é: o que você tem semeado? E mais importante, o que você quer colher? Porque aqui está o segredo que separa quem fica rico de quem fica pobre. Os ricos semeiam intencionalmente. Eles escolhem o que plantar, baseado no que querem colher. Quer colher dinheiro? Semeia valor. Aprende uma habilidade que resolve problemas reais das pessoas. Cria produtos ou serviços que facilitam a vida de alguém. Investe em conhecimento que te torna mais valioso no mercado. Quer colher oportunidades? Semeia relacionamentos. Ajuda pessoas sem esperar nada em troca. Constrói uma reputação sólida. Torna-se alguém em quem as pessoas confiam. Quer colher liberdade? Semeia sistemas. Cria fontes de renda que funcionam sem você estar presente 24 horas por dia. Automatiza processos. Constrói ativos que trabalham para você. Mas a maioria das pessoas? Elas semeiam reclamação e colhem frustração. Semeiam procrastinação e colhem oportunidades perdidas. Semeiam conformismo e colhem mediocridade. E depois, ficam se perguntando por que a vida não muda. Deixa eu te dar um exemplo prático. Conhece alguém que sempre reclama que não tem dinheiro, mas gasta 3 horas por dia vendo Netflix? Essa pessoa está semeando entretenimento passivo. Adivinha o que ela vai colher? Mais necessidade de entretenimento passivo para esquecer dos problemas. Agora imagina se ela pegasse 1 hora dessas 3 e usasse para aprender algo novo. Uma habilidade digital, um curso online, até mesmo ler livros sobre finanças. Em 1 ano, ela teria 365 horas de conhecimento novo. Isso é mais que um semestre de faculdade. Pequena mudança no que semeia, grande diferença no que colhe. E aqui entra outro provérbio que a maioria interpreta errado. O barato sai caro. A interpretação comum é: sempre compra o mais caro porque é melhor. Mas a interpretação real é: analisa o custo total, não só o preço inicial. Por exemplo, você pode gastar R$ 50 num curso online que te ensina uma habilidade nova, ou pode economizar esses R$ 50. Qual é mais caro? Os R$ 50 que você gasta, ou os milhares que você deixa de ganhar porque não tem a habilidade? Você pode investir R$ 500 numa ferramenta que automatiza parte do seu trabalho, ou pode continuar fazendo tudo manual. Qual é mais caro? Os R$ 500 iniciais, ou as centenas de horas que você vai perder fazendo trabalho repetitivo? Vê como a interpretação muda tudo? As pessoas ricas entendem isso. Elas gastam dinheiro em coisas que vão gerar mais dinheiro. Gastam em conhecimento, em ferramentas, em oportunidades, porque para elas, o barato sai caro significa investimento baixo geralmente traz retorno baixo.
Já as pessoas pobres interpretam ao contrário. Elas economizam no que poderia multiplicar seu dinheiro e gastam no que só consome. Compram a TV mais cara, mas acham caro investir em educação. Gastam R$ 200 numa festa, mas acham absurdo pagar 100 num curso. E depois ficam se perguntando por que não conseguem sair do lugar. Se você está decidido a mudar, comenta: eu abandono meu antigo eu, porque aqui está a verdade. Mudar sua situação financeira não é sobre aprender técnicas complicadas. Não é sobre virar especialista em investimentos ou abrir 20 empresas. É sobre mudar como você interpreta e aplica a sabedoria que já existe há milênios. É sobre parar de usar provérbios como desculpas e começar a usar eles como estratégias. É sobre entender que devagar se vai ao longe não significa ficar parado, mas construir com consistência. Que não ponha todos os ovos numa cesta só não significa diluir sua energia, mas criar múltiplas fontes de renda sólidas. É sobre semear intencionalmente o que você quer colher amanhã. E olha só que interessante. Tudo isso que eu te mostrei, hoje é apenas uma amostra do poder real que existe escondido na sabedoria antiga. Existe um sistema completo com 7 chaves fundamentais, que pode transformar não só sua relação com o dinheiro, mas sua vida inteira. Se essa pequena dose de conhecimento já mexeu com sua mente, imagine o efeito das 7 chaves juntas. O caminho completo está esperando por você nos códigos milionários, porque quando você entende como aplicar sabedoria milenar de forma estratégica, você não muda só sua conta bancária, você muda seu destino. Lembra do pescador da história? Ele não ficou rico porque descobriu um lugar secreto cheio de peixes. Ele ficou rico porque mudou sua interpretação sobre o que significa pescar. E quando você muda sua interpretação sobre o que significa prosperar, o mundo inteiro se torna seu oceano de oportunidades. A escolha é sua. Você pode continuar interpretando a vida com a mentalidade que te trouxe até aqui. Ou pode abraçar uma nova forma de ver as coisas. Uma forma que tem transformado a vida de pessoas comuns em realizações extraordinárias. O primeiro passo já foi dado. Você assistiu até aqui. Você plantou a semente da mudança na sua mente. Agora é hora de decidir se vai regar ela ou deixar ela morrer. Porque, como disse um sábio há muito tempo, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Mas ele esqueceu de mencionar que o segundo passo é tão importante quanto o primeiro. Nos vemos no próximo vídeo.